Vamos seguir repercutindo aqui, trazendo mais pronunciamentos, mais declarações, mais postagens de personagens aqui da fauna política nacional. Temos aí o print, próximo print, minha diretora Helena. Podemos projetar aqui na tela já? Acho que foi uma declaração, né? Foi uma fala da Carolina Detoni, né, deputada federal. Exatamente. Podemos ouvi-la então? Podemos conferir? Deputada federal do PL catarinense, Carol Detoni, também se manifestou acerca da operação da Polícia Federal. Vamos conferir. Essas decisões só corroboram aquilo que a gente vem dizendo. Realmente estamos num estado de exceção no Brasil, que a nossa democracia e o nosso estado de direito estão corroídos, já não funcionam mais e realmente comprova tudo aquilo que o Trump fala. Estamos vivendo um estado ditatorial, onde o aparato de justiça está sendo utilizado para perseguição política contra a oposição. Simplesmente a oposição está sendo calada e hoje, a medida de hoje é mais uma demonstração disso. E desse jeito fica difícil reverter as sanções do Trump ao povo brasileiro que não tem culpa de nada, mas que está sendo automaticamente penalizado. Um dos principais líderes da oposição em Brasília também, o tenente-coronel Zuco, possível candidato aí da direita ao governo gaúcho, também veio a público e se manifestou. Temos o trecho aí, minha diretora Helena? Podemos conferir. A operação ocorre no momento em que o Brasil já enfrenta uma crise diplomática e comercial com os Estados Unidos da América, agravando ainda mais a deterioração da imagem internacional do país. Essa escalada autoritária, sem qualquer freio institucional, coloca o Brasil na contramão das democracias modernas e fragiliza a segurança jurídica, a liberdade de expressão e os pilares republicanos. É urgente que organismos internacionais de defesa dos direitos humanos, da democracia e do Estado de Direito se manifestem diante dos abusos que se acumulam. Vivemos com certeza um momento delicadíssimo aqui na nossa República. Não há, enfim, vencedores. A gente sinceramente espera que essa marcha da insensatez seja, enfim, bolsonaristas, enfim, querendo corrigir injustiças que eles consideram que vem acontecendo em larga escala no Brasil, que pode eventualmente afetar todos os setores produtivos do Brasil, que trabalha, que produz, que dá duro e que realmente sustenta a nossa economia e o nosso povo. Seja do outro lado também o patriotismo recém-descoberto e o soberanismo de goela recém-descoberto pelo governo do PT. Mas, de qualquer forma, a gente vai estar repercutindo aqui tudo que está posto. Eu vou com a Aline Beckett, em Brasília, trazendo as últimas atualizações da capital federal. Aline, a palavra é sua. Oi, André, eu sigo por aqui na sede da Polícia Federal acompanhando toda a repercussão sobre esse assunto, sobre essa operação realizada hoje da Polícia Federal, que teve um parecer favorável da Procuradoria-Geral da República no âmbito ali do processo penal que o ex-presidente enfrenta no Supremo Tribunal Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado de 2022. E a última informação que chegou foi que o ministro Cristiano Zanin, que é o presidente da primeira turma no Supremo Tribunal Federal, convocou para o meio-dia o início de uma sessão virtual para poder analisar essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de hoje. Essa decisão monocrática que, como nós vimos, está sendo duramente criticada, principalmente por parte da oposição, dos apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, eles vão validar ali, a primeira turma irá decidir se valida todas essas medidas contra o ex-presidente, as medidas cautelares que foram tomadas hoje por parte do ministro Alexandre de Moraes em relação à tornozeleira eletrônica, o monitoramento através da tornozeleira, também a restrição ali de saída de casa, a restrição também ao falar com outros investigados e também, é claro, a restrição ali a embaixadas e também autoridades de outros países, autoridades principalmente também, especialmente americanas, tendo em vista que a gente vem acompanhando essa movimentação do deputado licenciado Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos e se encontra com autoridades lá. Então, a PF e o STF, na pessoa do ministro relator Alexandre de Moraes, tomaram essa decisão aí dessas restrições de medidas cautelares. E aí, essa análise ela vai ficar disponível na sessão virtual a partir do meio-dia, daqui a 15 minutos será aberta essa sessão virtual no plenário virtual da Corte, onde os ministros apenas depositam ali os seus votos. Eles podem inserir uma justificativa também, mas não necessariamente terá um debate sobre essa decisão do ministro. E aí vai ficar até a próxima segunda-feira, até meia-noite, essa análise em plenário virtual. Então fica aberto, abre hoje ao meio-dia e fecha na segunda-feira, meia-noite, 23h59 para ser mais preciso.
precisa para que todos os ministros possam ali ir apresentar os seus votos em relação a essa decisão do ministro Alexandre de Moraes, em relação a essas medidas cautelares que foram tomadas hoje por parte do ministro. Como eu disse, é uma decisão que vem sendo bastante criticada, principalmente por parte da oposição e de apoiadores do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, que já passou pela Secretaria Penitenciária, de Administração Penitenciária daqui do DF, para colocar a tornozeleira eletrônica, já dará início ao cumprimento dessas medidas cautelares, mas cuja definição dele é de uma suprema humilhação diante de toda essa situação da operação realizada hoje pela Polícia Federal. Então a gente segue por aqui acompanhando essa repercussão e também acompanhando quais serão os votos ali depositados pelos ministros, qual decisão, a primeira turma do STF como um todo, que está na linha de frente de todo esse julgamento em relação à suposta tentativa de golpe de Estado, vai tomar até segunda-feira. Eu volto com você. É isso aí, Aline Beckett, obrigado pela presença. A gente segue aqui repercutindo com a bancada, pessoal, mas sempre importante reforçar, acho que está todo mundo aqui, pelo menos ecoando, claro que entendendo todos os interesses envolvidos, o que a gente vem oferecendo para vocês aqui é realismo, é análise, claro que, enfim, opiniões aqui são legítimas, mas é importante a gente lembrar que não há ganho político imaginável, concebível, que justifique tacar a economia brasileira na lona, e isso serve para todos os personagens envolvidos nesse cabo de guerra nesse momento. Acho que é importante a gente salientar isso, mas, claro, interesses pesadíssimos envolvidos, não tem nenhum ginasiano nesse troço, muito pelo contrário, e é de se esperar que realmente os representantes ali da oposição possam já estar mobilizando novas manifestações em breve, com certeza novas retaliações aí do governo americano, novos pronunciamentos, é algo bem previsível, mas a gente vai estar repercutindo. David? Tem informação até do Bruno Pinheiro, né, que apura todas as atualizações direto de Brasília. Ele disse que muitos parlamentares da oposição já estão retornando a Brasília. Eles vão fazer uma manifestação pública a partir da 1h da tarde. O senador Carlos Portinho, né, que é o líder do governo no Senado, vai então dar uma coletiva de imprensa a partir da 1h da tarde. Claro que a gente vai seguir acompanhando tudo isso, quais são as articulações também envolvendo a oposição. Mas os parlamentares que já estão nos estados estão retornando para Brasília para discutir essas medidas do Supremo Tribunal Federal. Fico pensando como é que vai ficar agora, foi a pergunta que eu fiz ao próprio senador aqui mais cedo, como vai ficar essa estrutura de mobilização da direita, né, da oposição no caso, se eles vão enfatizar essa questão de justiça seja feita, da questão da decisão monocrática, e porque, enfim, se vão bater essa tecla, vão organizar mobilizações na Paulista ou em outros locais do Brasil, e como vão ficar, né, os demais presidenciáveis. A gente estava vendo aí o jogo de xadrez que estava todo envolto de uma direita que tem sido mais forte, de fato, no cenário eleitoral brasileiro, e os seus potenciais presidenciáveis. Ali temos o Tarcísio aí em campo, potencial sucessor, será que vai ser? Ou o Caiado, ou o Zema, né? Como é que vai se dar esse jogo de xadrez agora? Então, se de fato vai ter o abençoado do ex-presidente Jair Bolsonaro, se essa pessoa vai ter o gás aí para conseguir essa candidatura em 2026. E, de fato, a polarização, que podem virar o olho, revirar o olho, que todo mundo aqui tocou no assunto da questão da Fla-Flu. De fato, a polarização vai se acirrar e, a meu ver, vai se manter muito fortemente em 2026. Agora, pessoal, tenho certeza que você, do outro lado, eu falo por mim, com certeza pelo delegado Gustavo Mesquita, David Tarso, Maria de Carla e Mano Ferreira, no sentido que nós compartilhamos da mesma preocupação que o presidente Lula expressou em rede nacional ontem com a nossa soberania e a nossa economia. Porém, é realmente necessário, a gente até em nome da verdade, da precisão histórica, que o bolsonarismo não foi a corrente original em buscar ajuda do exterior para tentar, de alguma maneira, questionar decisões judiciais internas. Vale a pena mencionar que nos anos de 2018, 2019, peregrinando pelos próprios Estados Unidos e pela Europa, várias lideranças petistas tentaram, enfim, mobilizar alguma ajuda externa, alguma pressão externa para tentar reverter o calvário jurídico, o cerco jurídico em torno do presidente Lula. Não obstante, a gente vale a pena mencionar também o próprio presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, em evento recente, declarando que recorreu às instâncias do Departamento de Estado americano para garantir o processo eleitoral aqui no Brasil. E nem por isso eu considero o presidente Lula e o Supremo Tribunal Federal traidores da pátria. Agora, tem um ponto interessante aqui, Mano Ferreira, aqui, sobre o pretexto ali de regulamentar as redes sociais, né, que para mim acaba sendo um eufemismo perigoso para a censura. Eu queria ouvir tua opinião, porque o presidente até reforçou que as Big Techs não passarão impunes aqui no Brasil. Como é que você acha que isso vai se dar na prática de fato, né? Porque eles ficam sempre dizendo que é para tentar mitigar e combater discurso de ódio, perseguição a minorias,
mas na prática eu não vejo ninguém que cometeu esse tipo de crime, asqueroso que é, sendo preso, e sim apenas oponentes ou pessoas com opiniões desagradáveis para a narrativa oficial. Essa é uma questão extremamente complicada, porque de um ponto de vista, digamos assim, de soberania nacional, exato, é natural que haja algum tipo de regulação sobre qualquer atividade econômica. Quando multinacionais atuam num país, as leis daquele país continuam valendo para as ações daquela multinacional. Mas isso nada deve ter a ver com regulação sobre conteúdo. Controle de conteúdo é algo incompatível com o regime democrático. Democracias liberais são caracterizadas pela ampla liberdade de expressão de opiniões políticas, que, obviamente, não devem se confundir com crimes de pedofilia e coisas que não tem ninguém que seja a favor, né, de você ter liberdade de colocar conteúdo pedófilo em redes. Essa não é uma discussão. Acaba sendo colocada como um escudo, um verniz para tentar colocar a questão da regulação de conteúdo político no meio do jogo. E isso aí é inaceitável. Mas esse é um debate que deve ocorrer no Congresso Nacional. O Brasil é um país autônomo, soberano e tem instituições que precisam ser respeitadas e ter o seu papel de forma... Mas lembrando aqui que o presidente Lula e seus demais ali técnicos e conselheiros reforçavam a vinda de especialistas chineses aqui para esse debate. O que é preocupante, né? Justamente, porque a China é o país que mais censura as redes sociais. O WhatsApp não pode, uma série de restrições, então é muito preocupante mesmo essa atitude. Enfim, claro que tem todo o contexto naquele momento, mas o Brasil teve a plataforma do X, o Twitter para os íntimos, banido, fora do ar por 3 meses. Quem esqueceu disso ano passado? De qualquer forma, eu acho importante a gente também trazer aqui o pronunciamento do senador paranaense Sérgio Moro, também veio a público se manifestar após os acontecimentos de hoje da operação que foi deflagrada, e ele disse, eu abro aspas, pessoal, Lula nunca sofreu restrições em sua liberdade de se comunicar ou de se manifestar publicamente antes do seu julgamento. É um precedente perigoso fazer isso com o ex-presidente Bolsonaro ou contra qualquer acusado. Ressalvo que sou absolutamente contrário às tarifas impostas ao Brasil por serem injustas e arbitrárias. Realmente é uma situação que ninguém está numa situação confortável nesse momento. Ninguém tem ali a legitimidade absoluta para poder realmente bancar que é o patriota, é o soberanista, realmente defende os interesses nacionais. Mas o fato que está posto aqui, pessoal, a gente não pode perder de vista. Faltam meros 15 dias para a maior sanção econômica da história do Brasil ser imposta. Isso vai ter, talvez, várias expectativas e previsões econômicas, talvez dizendo que o Rio Grande do Sul, o já combalido Rio Grande do Sul, pode de vez ir para o vinagre, dado que pode ser um dos estados mais afetados, os polos industriais catarinenses também, São Paulo, nem preciso dizer. Então, é importante a gente levar isso em consideração, David. Não, eu acho que esse ponto do Moro, ele é essencial para a gente fazer análise daquilo que está acontecendo. Qual é o ponto? Sobre se houve dolo ou não. Porque no curso de investigações, eu que acompanho esse cenário há muito tempo, você, primeiro, obtém as provas, são expedidos mandados de busca e apreensão para que você possa obter as provas. E quais as provas, então, que nessa investigação da Polícia Federal, eles obtiveram? Só as manifestações em relação ao presidente americano Donald Trump, uma possibilidade de articulação envolvendo o filho do ex-presidente, o Eduardo Bolsonaro, que está nos Estados Unidos. Eu até acredito que haja, sim, uma articulação disso, e eles se manifestaram em relação a isso algumas vezes. Só que quais são as evidências, as provas que foram postas? Agora você estipular tornozeleira, obstrução, para que você possa ter a liberdade de sair de casa à noite e tudo mais, para mim, a minha avaliação é extremamente exagerada, discordando do Mano Ferreira. Há de se lembrar também que o Lula teve quase um estado de direito à la carte durante o processo dele, mais de 8 habeas corpus, que é algo raríssimo, ou pelo menos difícil de ser acolhido pela apreciação do Supremo Tribunal Federal. E, enfim, pelo menos a questão processual, que foi ali o vício, talvez ali o calcanhar de Aquiles que dinamitou a Lava Jato, é aquilo. Os inimigos da Lava Jato parecem estar cometendo lavajatismos, entre muitas aspas, contra os seus novos alvos. E assim, o Brasil sendo um pesadelo repetitivo, delegado Gustavo. André, diante de todo esse contexto aí, o que eu penso que a gente precisa se esforçar em separar e fazer um corte, às vezes é difícil para nós mesmos fazermos esse corte enquanto a gente analisa, porque os próprios atores desse contexto todo assim nos levaram de misturar as questões geopolíticas
de questões jurídicas internas relacionadas às liberdades individuais, garantias, devido processo legal, Estado democrático de direito. Nesse ponto, é importante a gente separar. A guerra comercial é um ponto, e nisso a gente precisa, sim, buscar o que for melhor para os brasileiros e não para o governo federal de plantão, que não necessariamente, no meu caso, não representa os brasileiros, mas buscar o que é melhor para o povo brasileiro. E, de outro lado, a gente tem em mente o que a gente está assistindo hoje em relação ao Bolsonaro, goste-se dele ou não, trata-se, a meu ver, de graves violações a liberdades individuais, ao devido processo legal e ao Estado democrático de direito. Hoje é o Bolsonaro, você não gosta dele, amanhã pode ser eu, pode ser você, e isso é muito grave. É isso aí, delegado Gustavo Mesquita. Pelo andar da hora, eu vou me despedindo. Para quem está nos ouvindo, nos acompanhando pela rede Jovem Pan de Rádio Morning Show, fica por aqui. A gente volta na segunda. Tchau. Em frente aqui, só para dando números finais, a semana do Morning Show. Feliz de estar de volta aqui com vocês, ainda mais, enfim, desse tipo de dia que a gente já acorda com uma explosão, cataclisma desse. Já é uma edição diferente, mas sempre aqui respeitando, claro, a tribuna livre, ouvindo todas as opiniões, promovendo o debate, fazendo os questionamentos pertinentes também aos nossos convidados. Mano Ferreira, sua expectativa, olhando adiante para os próximos capítulos. Olha, minha expectativa é que, em algum momento, os adultos na sala se preocupem com o que de fato importa para o povo brasileiro, para que a gente tenha a revogação dessas sanções que são injustas, arbitrárias e que pesam sobre o trabalhador honesto do Brasil, que só deseja viver sua vida com paz, tranquilidade e podendo trazer comida para a sua família. É difícil discordar. O problema é ver quem realmente, possivelmente, são os personagens que poderiam defender esses interesses, ainda mais com tanta essa carga ideológica radioativa que pegou em todos os lados envolvidos. Até que ponto a gente vai poder ver esse pragmatismo e, pelo menos, algum poder de diplomacia persuasiva com os americanos? Eu acho que há gestos para tentar, de alguma maneira, reduzir essa situação toda. Maria de Carli, em 15 segundos, por favor. Eu ia falar que eu estou aqui na expectativa de ver justamente o pronunciamento do presidente Trump, que, a meu ver, vai permanecer com a provocação e vai ameaçar ainda mais a alíquota das nossas taxações, como o Mano fez, problematizando para o cidadão comum. 100% tariffs. Será que a gente vai ver? Oh my God. Tá tudo posto, tá tudo em aberto. Claro, que Deus abençoe o Brasil, que Deus tenha misericórdia desse país. É o que a gente espera, sinceramente. Mas a Jovem Pan e o Morning Show sempre se propondo a ser a sua dose matinal de informação e entretenimento, propondo debates aqui em alto nível. E a gente segue adiante aqui na programação da Jovem Pan News.